Abra sua Bíblia em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Se você puder colocar, Isaac, na NVT, Nova Versão Transformadora, eu vou agradecer, tá certo? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 1 a 9. Uma curiosidade, hoje quando eu estava relembrando algo dessa mensagem, eu fui ver que essa mensagem, a carta de Paulo aos Filipenses, de maneira teológica, é a carta da alegria, né? Carta da alegria, onde ele coloca os irmãos para se alegrarem no Senhor. Tive muito, tive pouco, sei o que é passar por dificuldades, sei o que é passar por alegria, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo diz isso na masmorra romana. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Ele escreve a carta da alegria num momento talvez de mais angústia e tribulação que ele estava passando. Paulo estava preso, tá certo? Então a gente lê essa carta hoje e não sabe a profundidade que é um homem preso escrever uma certa comunidade para que eles se alegrem, mesmo em tempo de dificuldade, tá certo? Mas leiamos capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, por favor. A palavra do Senhor diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Senhor, a Tua palavra foi lida e sabemos que só a Tua palavra tem poder de transformar. Por isso eu te peço nessa noite, mais uma vez, tem misericórdia do Teu Filho e me usa para louvor da Tua glória. Leva a Tua mensagem à Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem, como já foi divulgado à tarde, é não seja um religioso. Falar de religião é um pouco difícil. E ontem aqui na reunião do conselho, o pastor Paulo falou um pouco sobre isso, e algo que ele já vem falando um pouco sobre isso, sobre religião, religiosidade. Religião em si ela é boa, saudável. Religiosidade não. Por quê? Porque às vezes ela esconde algumas coisas do nosso coração, que às vezes não percebemos e acabamos praticando algo por mero preciosismo, um certo misticismo, ou algo que é uma prática, mas que não vem do coração. Então o ser humano ele é religioso por natureza. Mesmo as pessoas que não tiveram o encontro de um novo nascimento em Cristo, elas podem orar, cantar, dar ofertas, ir à igreja, cumprir todos os ritos que um cristão cumpre. E você talvez não saiba decifrar bem quem é um cristão ou quem não é, porque praticam as mesmas coisas. A religião é algo inerente ao ser humano, mesmo que ele não seja alvo de Cristo Jesus. Salvo. É preciso entender que a salvação em Cristo Jesus não está baseada em ritos que praticamos, pois até mesmo não crente pode praticar algumas coisas e nos confundir com um cristão. É interessante isso porque eu tenho plena convicção que aqui muitas pessoas conhecem alguns amigos, parentes, familiares, que se parecem cristão, mas não são. Porque o cristão não é baseado em ritos que fazem, é baseado na fé, porque a fé vem no ouvir. E a salvação, ela não está atrelada àquilo que você faz. A salvação está atrelada ao que Cristo fez por nós.
Então, quando Paulo ele escreve aos cristãos em Filipos, essa carta, assim como em todas as outras cartas, ele instrui a respeito de diversos assuntos. Paulo ele é objetivo, teológico, ele é denso, e ele escreve não só baseado em uma coisa, em várias coisas. Paulo aqui na carta, na síntese que ele escreve aos crentes em Filipos, ele exorta aqueles cristãos a permanecerem firmes e unidos e a trabalhar juntos na defesa da fé. Paulo está falando, olha só, vai ter gente que vai pregar contrário àquilo que eu estou pregando aqui, mas permaneçam firmes. Tem gente que vai pregar um evangelho muito fácil, mas eu estou dizendo para vocês, o evangelho não é fácil. Eu fui perseguido, eu fui açoitado, eu tive problemas no meio do caminho, mas no capítulo 4 tem aquele verso 13, que é o imã da geladeira da vovó, quando diz que posso todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Mas antes disso, ele está falando uma coisa muito interessante. Paulo não está falando sobre Deus nos dar todas as coisas. Paulo está dizendo, olha só, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é açoitado, eu sei o que é ter muito porque eu já tive muito, eu sei o que é ter pouco porque eu já tive quase nada, mas diante de tudo que eu vivi, eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Meus irmãos, Paulo, quando ele afirma isso, ele não está falando que o Senhor Jesus é um gênio da lâmpada mágica que vai atender os desejos do nosso coração, não. Ele está falando que independente da nossa situação, se é muito ou pouco, se é tribulação ou não, se é alegria ou adversidade, nós temos Cristo Jesus. E nesse texto especificamente que nós lemos, do capítulo 3, Paulo escreve a respeito de algumas práticas judaizantes. Paulo instrui aos irmãos de Filipos que não se preocupassem com tais práticas. Por quê? Porque essas práticas em nada os aproxima de Deus. Paulo escreve dizendo assim, olha só, cuidado com os cães, aqueles que desejam que vocês façam algo a fim de terem alguma coisa. Então, cuidado. Se alguém coloca Cristo mais alguma coisa, cuidado. A gente aprende no seminário uma fórmula mágica sobre detectar uma heresia ou um falso profeta. Se é Jesus mais alguma coisa, é heresia, subtração, adição. Se é Jesus menos alguma coisa, é heresia, subtração. Se é Jesus dividido com alguma coisa, se é uma palavra dividida, heresia. Por quê? Porque não se divide aquilo que é por completo, por inteiro. Se é Jesus, vários Jesus diferentes, é heresia. Jesus é um só. Não se multiplica o Cristo. Então, aqui estavam pregando talvez um Cristo diferente do que Paulo estava dizendo àquele povo. Olha só, cuidado. Cuidado, porque vão surgir alguns dizendo que você tem que viver uma vida de ritos, de práticas, fazendo com que você ache que está mais perto desse Deus, mas que você não está. E aí Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão vem por meio do Espírito de Deus. Ali no verso 3, capítulo 3. A verdadeira circuncisão não tem a ver com aquilo que eles faziam no passado. E olha só, meus irmãos, talvez entender isso naquele tempo seria um pouco difícil. Por quê? Porque naquele tempo teria que se guardar a lei de Moisés. E a lei mosaica dizia que precisava da circuncisão. Mas Jesus vem para poder quebrar alguns paradigmas e aquilo causa um certo alvoroço, uma confusão, e o pessoal diz, opa, peraí, eu passei durante todos esses anos sendo circuncidado e dizendo, para que você seja aceito, você precisa circuncidar. E vem um homem agora dizendo, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez por nós. Então me explica melhor isso. Agora eu não preciso praticar mais nada, eu preciso só entender que meu coração perverso, mau, que deseja o que é contrário à vontade do Senhor, meu coração agora é que precisa de circuncisão. É que precisa tirar algumas coisas. É que precisa entender que talvez não é baseado no que eu quero ou no que eu faço que Cristo me aceita. Então, quando Paulo diz isso, que é através do Espírito de Deus que nós somos o verdadeiro circuncidado, ele concretiza que nós não nos aproximamos de Deus baseado naquilo que fazemos. Ou seja, das práticas religiosas. Nós nos aproximamos de Deus exclusivamente através do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, que é o único caminho que leva a Deus.
É bom deixar claro isso, meus irmãos, porque parece que pregar uma mensagem no tempo de hoje, essa mensagem no tempo de hoje, parece chover no molhado, mas não é. Porque às vezes estamos na igreja com a nossa mente tão cheia de coisa, ou às vezes servimos a igreja de Cristo, que não é nossa, é de Cristo, servimos a igreja porque achamos que temos o dever de servir a igreja. Então, se eu tenho o dever, eu preciso fazer, porque senão algo não vai ficar bom para mim diante de Deus, e Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Não precisa. Deus não precisa que um pastor venha aqui à frente pregar a sua palavra, não precisa. Deus não precisa que você, irmão ou irmã, faça algo para a igreja dizendo que é para Ele, para que depois você seja engrandecido. Ele não precisa. Ele conhece você por inteiro. Mas o que a gente vê hoje em dia, talvez seja uma certa religiosidade tomando conta de corações, quando na verdade o que deveria levar os nossos corações deveria ser o amor pelo Deus do serviço e não pelo serviço. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que uma das coisas mais enganosas de hoje em dia é a religiosidade. E diante disso eu posso fazer um questionamento para você nessa noite. Você sabia que pode estar sendo um mero religioso, ao invés de estar sendo um cristão autêntico, que busca a verdade do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo vivendo na igreja? Conversando com alguns amigos hoje, a gente brincava dizendo, olha só, alguns amigos, o Papa faleceu recentemente, e agora está na escolha de um novo Papa. Enfim, um amigo estava na Argentina no tempo do falecimento do Papa, que é argentino, e aí ele disse que foi uma comoção geral lá, e eu falei, olha só, nós vamos cruzar com alguns irmãos lá, católicos, está certo? Porque a fé e tal, eu fui explicar para ele, e aí ele disse uma coisa interessante. Eu disse, não se espante se você encontrar alguns católicos lá. Ele disse, pastor, eu vou me espantar, talvez alguns irmãos que estão na igreja e talvez não estarão lá. Não estarão lá no grande dia. Porque às vezes a gente acha que a igreja é um lugar onde todos os salvos estão. A igreja é um lugar onde todos os salvos devem estar, mas nem todos que estão na igreja são salvos. É por isso que nós precisamos pregar a verdade do Evangelho. É por isso que do púlpito para a igreja precisa vir uma palavra de arrependimento, perdão de pecados, salvação. Porque às vezes nós estamos sendo guiados por uma massa de religiosidade e nós fazemos, sim. Nós fazemos, porque o próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico, ele diz, olha só, vocês fizeram isso, expulsaram demônios, profetizaram, fizeram isso ou aquilo, mas eu não te conheço. Eu não os conheço. O Senhor não está falando que não faziam, pelo contrário, Ele estava dizendo, eu expulsei demônios, eu ajudei necessitados, eu fiz. E o Senhor vai dizer, eu não te conheço. O seu coração não está onde deveria estar. Eu não os conheço. E isso é uma linha muito tênue. Certa feita eu estava falando para o pessoal do grupo de louvor, acho que há uns 2 anos atrás aqui, falando sobre ativismo, sabe? Quando isso toca no nosso coração, principalmente aqueles que servem, que chegam na igreja no horário, não falta um ensaio, sabe? São dedicados. Mas a pergunta que eu fiz para ele foi, vocês fazem tudo isso, que maravilha. E continue assim, porque para o Senhor não pode ser desleixado. Mas e o coração? Quantos joelhos no chão tem colocado? Quantas lágrimas derramadas diante do Senhor? Quanto perdão de pecados foram feitos aqui? Arrependimento. Quantos daqui? Mas a gente está preocupado em, talvez Malu dizer que a gente não atrasou. A gente está preocupado em fazer uma performance legal num culto e o pessoal dizer, meu Deus, que louvor muito bonito, fui tocado hoje pelo Senhor. Mas o seu coração está podre por dentro. Podre por dentro. Então, essa reflexão, meus irmãos, precisa ser feita em nosso coração. E hoje em dia é comum ver pessoas mais preocupadas com a performance, em cumprir determinados ritos religiosos, do que conhecer a Cristo em sua essência e viver uma intimidade com Ele. É por isso que nós temos o texto do apóstolo Paulo. Por isso que eu escolhi esse texto, porque Paulo está dizendo assim, olha só, se tem gente que tem motivo de sobra para seguir uma religião por conta própria, eu tenho ainda mais. Eu posso dizer que eu tenho
todos os requisitos para dizer, eu tenho uma herança no céu. Paulo vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim, israelita de nascimento, hebreu de hebreu, pedigree de crente. Paulo tinha um pedigree gospel, sabe? Mas ele diz, eu considero tudo isso nada. Eu considero tudo isso nada, se comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque em nada disso ele se apega. Não há um apego ao coração de Paulo para entender que, pelo que ele tem, pelo que ele é, ele reivindicar alguns direitos, porque ele sabe que direito nenhum ele tem diante do Senhor. E assim, meus irmãos, esse homem ele tinha autoridade para confrontar aqueles que estavam pregando o contrário ao que é a verdade do Evangelho. Paulo vai dizer, tem uns cães aí, e eles estão pregando algo diferente do que deve ser o verdadeiro Evangelho. Dizem que você tem que praticar determinadas coisas para que vocês sejam aceitos por Cristo. Não. Digam a esses que se fosse por vanglória eu poderia, porque eu tenho todos os requisitos que alguém precisava ter para comprar, talvez, esse acesso. Mas não é por compra, não é por direito, é por graça. É favor imerecido. É fé. E aí, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, um texto também que eu quero deixar a base no coração dos irmãos. Não precisa abrir, mas só me acompanha, depois você pode anotar para ler em casa. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus, ele está falando diretamente do capítulo 1, do verso 1 ao último verso, com fariseus e mestres da lei. Jesus está conversando com esses homens. E Jesus vai confrontar as práticas religiosas dos mestres da lei e dos fariseus, pois eles viviam uma vida baseada na religiosidade. Como assim, pastor? Em cumprir algo que a lei determina somente para engrandecimento próprio. Ou seja, se a igreja diz que eu tenho que seguir dessa forma, eu sigo dessa forma, porque vão me chamar de cristão porque eu sigo um determinado rito. Então os outros estão vendo o que eu estou fazendo. Eu preciso cumprir isso, para que os outros vejam que ali, puxa vida, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, porque eu estou dentro de uma caixinha da lei. E o Senhor Jesus vai confrontar aqueles homens com palavras duras. Duras. No verso 5 do capítulo 23, Jesus vai dizer, tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se na cabeceira da mesa, nos banquetes e de se ocupar os lugares de honra na sinagoga. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e são chamados de rabi. O Senhor Jesus falando dos mestres da lei e dos fariseus. Mas eles se esqueceram que tudo isso era em vão, se Deus não fosse colocado no centro do coração deles. No centro do coração deles. Queridos, de nada vai adiantar um louvor como nós acabamos de cantar, lindo. Toca e emociona, se o seu coração não estiver diante do Senhor. De nada vai adiantar o pastor fazer a melhor exposição da vida dele. Se preparar, trazer a melhor oratória, orar, entregar a palavra. Se você não entender que aquela palavra não é para o irmão, ela é para você. De nada vai adiantar. É porque o nosso coração precisa estar disponível para o que o Senhor deseja fazer em nosso meio. Mas às vezes nos fechamos para isso. Nos fechamos de tal forma que estamos no culto, prestando atenção em diversas coisas, mas ao sair do culto, conseguimos servir a casa do Senhor, mesmo desconectado do Deus da casa. Porque o nosso coração não está no Deus da obra, está na obra do Senhor. Mas pastor, como saber então biblicamente que eu estou sendo um religioso? Como saber biblicamente? Como saber se meu coração realmente não está alinhado com aquilo que tem que estar alinhado? Como saber, pastor? Em Mateus 23, Jesus nos deixa alguns exemplos. Primeiro, um religioso, ele não vive o que prega. Ele é cheio de teoria,
e vazio de prática. No verso 3 nós vimos isso, no capítulo 23. Ele é cheio de teoria. Se você sentar com ele, você vai ver que ele realmente é uma pessoa boa de instruir, mas ele não vive o que prega. E eu dando, na terça passada, um estudo sobre os falsos profetas, a gente viu que também esse é um dos costumes dos falsos profetas. Quer distinguir um falso profeta, meu irmão? Olha para a vida dele. Mas pastor, e aí a pergunta no estudo que surgiu é, mas como a gente vai saber? Porque tem alguns que passam anos e anos e anos e a gente não sabe da vida. Queridos, diante do Senhor, nada fica encoberto. Nada. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai descobrir algo sobre aquele homem, se ele for um falso profeta. Mais cedo ou mais tarde. Porque diante do Senhor, não há segredo. Não quero trazer menção aqui, até porque está sendo gravado, mas vocês sabem da velha guarda. Quantos homens foram levantados em pregações que vocês ouviram, e vocês foram inspirados por Deus, e depois deu no que deu na vida de alguns. Deu no que deu na vida de alguns, sabe? Não quero fazer juízo de valor de ninguém, mas os irmãos conhecem várias pessoas assim. Vários que estavam na mídia, falando abertamente sobre a mensagem do Senhor, e depois muitas e muitas e muitas coisas foram reveladas. O nosso coração precisa ser guardado diante do Senhor. Então a primeira coisa para identificar se nós estamos sendo religiosos é: será que você vive o que você prega? Será que você vive o que você diz seguir como cristão? Segundo, um religioso não tem compaixão pelo seu próximo. Ele não carece, o coração dele não queima por quem está do seu lado. O verso 4 do capítulo 23 vai dizer: oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. O Senhor Jesus está dizendo para aqueles homens: oprimem, criticam, julgam, apontam o dedo para todas as pessoas, mas não olha para dentro de si e vê se dentro de você tem algo que pode ajudar o irmão. Um religioso vive dessa forma. Sempre o outro está errado, é sempre o outro, mas a minha casa, nunca eu olho para dentro dela. A terceira coisa é que um religioso está sempre preocupado em agradar e ser reconhecido pelos homens. O verso 5 a 7 do capítulo 23 vai dizer: tudo o que fazem para se exibir, usam nos braços filactérios mais largos e como de costume, vestem mantos como franjas longas, gostam de se sentar-se na cabeceira da mesa, de ocupar lugares de honra, gostam de receber saudações respeitosas como os rabi. Conhece algum irmão assim? Conhece algum irmão assim? Vamos guardar no nosso coração, não é não? É melhor. Gente que porque talvez tenha um cargo a mais na igreja, não aceita talvez ser chamado de irmão ou irmã. Todos nivelados diante do Senhor. Não existe maior nem menor diante do Senhor. Todos nivelados. Todos nivelados. Mas se eu chamar um irmão talvez de irmão fulano e não chamar de pastor, aí é um Deus nos acuda. Eu não estou falando da parte do respeito, tá, gente? Por que no respeito? Porque eu já falei sobre isso. Às vezes, o pastor ele precisa entender que é o seu pastor quando você o chama como pastor. Porque quando você chama o seu pastor de pastor, não é só pelo rótulo, não é só pelo título, é porque você reconhece ele como seu pastor. Então, o respeito aqui está ficando em primeiro lugar, obviamente. Mas, se não chamar o pastor, talvez, de pastor, chamar pelo nome, será que ele vai se sentir tão ofendido e te repreender porque você não pode? Isso no íntimo, sabe? Acredito que em público, em exposição, eu sempre falei disso, em exposição tem que ser formal. Exposição tem que ser formal. É pastor fulano, diácono ciclano, tem que ser formal. Agora no íntimo, gente, para que isso? Mas tem irmão que exige isso. Eu não vou citar nomes, mas certa feita eu presenciei de corredor, uma cena tão terrível. De alguém que o zelador chamou a pessoa pelo nome não. A pessoa disse: não, fulana de tal, sabe? Eu tenho um rótulo primeiro, eu tenho um vínculo primeiro. Tão horrível isso, gente. Sabe, um mau testemunho terrível. Nós somos irmãos em Cristo. Não existe superioridade, ou pelo menos não deve existir. Deve existir respeito. Deve existir consideração.
Isso não pode faltar no meio do povo de Deus, sabe? Mas o religioso, ele sempre está preocupado em ser reconhecido pelos homens, por méritos, sabe? Há uma outra coisa também, que é o religioso, ele atrapalha o caminho daqueles que desejam ser salvos. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Olha o que Jesus vai dizer àqueles homens no verso 13. Jesus vai dizer: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino do céu na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que outros entrem. O Senhor Jesus está dizendo: vocês fazem tantas coisas visíveis a outros, mas vocês não vão para o céu e vocês também não permitem que outros entrem pela porta do céu. Vocês fingem algo que vocês não são. Então o religioso, ele atrapalha outras pessoas de serem salvas. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele vai completar essa fase dizendo que era melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço, ser lançado ao mar, do que você atrapalhar alguém de entrar no reino dos céus. Isso é forte, meu irmão. Por isso que a nossa vida tem que ser exemplo. Por isso que o nosso coração tem que estar realmente sensível à voz do Senhor. Por isso que você precisa entender que nada vai adiantar você querer esconder algo dentro da igreja que o Senhor conhece na sua casa. Quem você é, Ele sabe quem você é. Não adianta nada. Mas há uma outra coisa também, que o religioso, é que ele nunca nasceu de novo em Cristo Jesus. O Senhor Jesus vai dizer lá no verso 27 de Mateus 23, ele diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. O Senhor Jesus está dizendo: vocês são lindos de ver, muito bonitos de fora, parecem ser, mas vocês não são. Vocês não são. Quem olha para você lá fora vai dizer: que coisa linda, maravilha, esse homem, essa mulher é de Deus. Mas não são, não nasceram de novo. Queridos, isso é de arrepiar qualquer frio na espinha. É olhar para esse evangelho, olhar para essa pregação, olhar para dentro de mim: Senhor, alinha minha vida e meu coração em nome de Jesus. Há uma outra coisa também do religioso, é que ele vive se justificando e não se arrepende verdadeiramente. Do verso 28, do capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Hipocrisia e maldade. Vive se justificando. Parecem justos. À primeira vez você acha que ele se arrependeu. Puxa vida, vamos dar uma segunda chance a esse homem. Ele realmente se arrependeu, essa mulher se arrependeu. Não passou de palavras jogadas ao vento. A pergunta que fica é: quem dentre esses conseguimos nos identificar? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Cristo nos chama para viver uma vida ao seu lado sem religiosidade. O amando acima de todas as coisas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. No final do capítulo 23, do 22, na verdade, iniciando o capítulo 23 de Mateus, os mestres da lei já começam o diálogo com Jesus no capítulo 22, finalzinho. Eles chamam Jesus, encontram Jesus no caminho e dizem: Senhor não, chamam de mestre, Rabi, qual é o maior mandamento da lei mosaica? Eles não queriam saber de Jesus qual era o maior mandamento. Eles queriam saber dele se ele sabia de fato qual era o maior mandamento. E o Senhor Jesus, brilhante, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ame o teu próximo como a si mesmo. Do capítulo 22, verso 37. Ame o seu próximo como a si mesmo. E ele continua dizendo: o segundo é importante, igual ao primeiro. No verso 40 ele diz: toda a lei e os profetas e as exigências se baseiam nesses dois mandamentos: ame o Senhor e ame o próximo.
O Senhor Jesus está resumindo a lei mosaica. Ele resume várias laudas da lei. Várias. E o Senhor Jesus resume em duas. Ele não negocia o primeiro lugar, é dele. Ame ele acima de todas as coisas. Ninguém pode estar à frente do Senhor. Ninguém. Ninguém. Certa feita eu estava falando na minha casa com minha esposa, falando sobre isso, né? Os filhos não deixam a gente muito apegado, sabe? A gente dá vontade de agarrar e ficar para sempre aqui. Fica aqui embaixo, não sai daqui não. Não são nossos. E o nosso coração tem que ter cuidado para não idolatrar os filhos. Os filhos. Ah, pastor, queremos bem e quem não quer? Todos querem bem. Mas você precisa ter o seu relacionamento firme com o Senhor, alinhado com Ele. Depois vem as outras coisas. Depois vem filhos, vem esposo, vem esposa, vem bens, vem família, vem o que você desejar. Depois. E o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente ouve essa expressão, o próximo como a si mesmo, né? Mas pastor, quem é o meu próximo? E Jesus vai ilustrar na palavra do bom samaritano. O próximo é quem está do seu lado nesse momento. Quem é o próximo, Senhor? São os da minha família? O próximo é quem está do seu lado, naquele momento que Deus coloca no seu lado. É esse o próximo. Por quê? Porque talvez você não encontre esse próximo de outra vez na sua vida. Por isso que é a última oportunidade para você ser exemplo. Lembra lá do bom samaritano? Quem é o próximo? Passa um e olha e diz, esse aqui, passa o outro, passa aquele samaritano, que ninguém dava nada por ele, brigado com o povo judeu, exilado, jogado à margem, marginalizado. E ele para, acolhe, paga e diz, se precisar, volto e pago o restante. O próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Aquelas pessoas que o Senhor coloca à sua volta. Mas pastor, o Senhor falou sobre religiosidade. Eu já entendi. Mas então como ser um cristão autêntico? Eu sei o que é ser um religioso, mas o que é ser um cristão autêntico? Primeiro, meus irmãos, um cristão autêntico, ele busca servir ao Senhor. Pois o maior no reino é aquele que serve. Mateus 23, no verso 11, ele vai dizer o seguinte: o mais importante entre vocês deve ser servo do outro. Sirva. Você não quer ser um cristão autêntico? Coloque seu coração a servir. Sabe quando a gente compra um carro que coloca, esse carro é propriedade exclusiva do Senhor? Tem que ser. Mesmo sem colocar, porque quem te deu foi Ele. À disposição do reino. É do reino. Sirva ao próximo. Segundo, um cristão autêntico se alegra em Cristo pelo que Ele fez por nós. E aí eu lembro de Paulo escrevendo aos Filipenses, o texto que nós usamos como base. Paulo, no verso 3 de Filipenses, no capítulo 3, ele diz algo interessante. Ele diz, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós e não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Um cristão autêntico se alegra em Cristo. Pastor, está difícil, se alegra em Cristo. Pastor, que alegria, se alegra em Cristo. Estou passando por uma decisão aqui que eu não sei o que fazer, talvez possa dar ruim. Se alegra em Cristo. Não é baseado no que nós vivemos, é no que Cristo já fez, o texto vai dizer. Sabe, não é uma alegria passageira, ela é eterna. Ele já pagou o preço. Um cristão autêntico confia plenamente no Senhor, seja lá qual for a situação. Seja lá qual for a situação. Meus irmãos, talvez dizer isso aqui seja muito fácil. Eu disse isso no acampamento. Pregar isso aqui é muito bom, gente. Porque a teoria me faz entender que eu estou falando para vocês, talvez sem vocês saberem o que está se passando na minha vida. Mas pregar sobre confiar plenamente do Senhor, seja qual for a situação, é entender que algumas vezes ninguém vai entender os seus dilemas, os seus problemas, mas você precisa confiar no Senhor. Pastor, a batalha está grande. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Confie no Senhor.
A sua força não vem de você, vem do Senhor. Mas eu tenho medo, talvez, das decisões. Eu tenho medo, talvez, sabe, do que vão pensar. Eu tenho medo, talvez, de algumas situações. Confie no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Confie no Senhor. Sabe, agora confie confiando. Se agarre a esse Deus que pode todas as coisas. Confie, sabe? Um cristão autêntico deseja conhecer a Cristo e ter intimidade com Ele. Verso 10 de Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Todos os dias carregando a nossa cruz. E todas as vezes que você sofre por causa de Cristo, é um privilégio para você. Paulo diz assim, olha só, todas as vezes que vocês sofrerem por Cristo, se alegrem. Parece loucura ouvir algo como esse. Mas Paulo está dizendo, isso é maravilhoso. É você testificando, dizendo, eu sei o motivo, a causa que eu estou sendo perseguido dessa tribulação. Mas eu estou firme porque eu sei que eu estou em Cristo. Queridos irmãos, um cristão autêntico, ele ama o próximo sem distinção. Independente de cor de bandeira, partido político, independente de ideologias, independente de aceitações, ele ama o próximo sem distinção. A partir do momento que você coloca alguma barreira, seja ela qual for, para que você ame alguém, cuidado, você acaba de colocar uma barreira no seu coração, te afastando de ser um cristão autêntico. Lembro de um texto que eu escrevi na última eleição. Eu escrevi um texto em 2018, acho que na primeira eleição ainda, quando eu percebi vários absurdos no meio da igreja. Gente, ao invés de destilar amor, destilando ódio, eu desativei uma das minhas redes sociais. Já estava casado, eu disse à minha esposa, eu disse, eu não quero mais essa rede social, porque às vezes dava vontade de comentar, e alguns irmãos, ao invés de amar, comentavam ainda mais de maneira áspera, sabe? Eu desativei uma rede social, escrevi um texto, e aquele texto foi muito compartilhado, foi muito lido, e em 2022 eu cheguei a recompartilhar esse texto, dizendo que a nossa vida, ela não é regida por governos humanos, ela é regida pelo Senhor. Paulo vai escrever em Romanos 13 sobre autoridades. Orem pelas autoridades instituídas por Deus. E essa semana, falando sobre essa pregação, estudando um pouco mais sobre essa pregação, eu vi o pastor Augusto Nicodemos falar sobre isso e eu concordo plenamente com ele. Paulo vai escrever em Romanos 1, dizendo que uma das coisas que Deus pode fazer ao homem, pior, é entregar o homem a ele mesmo. E aí muitas pessoas perguntam, mas cadê a ira do Senhor? Cadê a ira do Senhor sobre o povo que não busca? Simples. Olha a depravação que existe, avançando. Desde a história da igreja, toda vez que Deus queria castigar o seu povo, primeiro, muitas das vezes ele colocava governantes ruins para castigar o seu povo. Não sou eu que estou falando, é a história da igreja. E o povo clamava, e o Senhor mandava um libertador. E o povo fazia o quê? Igual a nós. Virava as costas para Deus. Outro. Prisão. Cativeiro. Ora. Tira. E vai. Sempre foi assim. História da igreja me relata isso. Agora, sabemos que nenhum homem deve reger a nossa vida. Só nos curvamos diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. A nenhum outro. A nenhum outro. Então, meus irmãos, eu concluo essa mensagem com um texto também, final de um texto do pastor Augusto Nicodemos, quando ele diz o seguinte: você sabe que está se tornando religioso quando você se preocupa mais com a roupa do pastor do que com a mensagem da palavra de Deus. Você sabe que está se tornando religioso quando você está mais preocupado com a sua aparência exterior para ir ao culto
do que se preparando espiritualmente para ele. Você sabe que está se tornando religioso quando você não consegue tolerar o erro dos outros, mas faz vista grossa para os seus erros e os erros dos seus familiares. Você sabe que está se tornando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja, mas não tem mais tempo para a sua família e nem para estar sós com Deus. Você sabe que está se tornando religioso quando você é zeloso em dar o dízimo e a oferta, mas você trata mal a sua secretária, seus funcionários. Você não age com misericórdia com o seu próximo e você não perdoa quem te ofendeu. A linha para saber se estamos nos tornando meros religiosos. Meus irmãos, a religiosidade é a capa para esconder pecados escandalosos. A religiosidade leva o povo ao inferno. A religiosidade cria normas que Deus nunca criou. A religiosidade cria normas que Deus nunca criou, baseado em religiosidade. Sabe? Achismo de determinados líderes eclesiásticos. Deus nunca criou, mas nós criamos. O meu desejo é que possamos pedir sabedoria e discernimento a Deus, para jamais cairmos no engano da religiosidade, e assim vivermos uma vida íntegra e íntima com o nosso Senhor, sem legalismos, sendo verdadeiros cristãos autênticos, no nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, meus irmãos. Que o Senhor possa aplicar a palavra dele em nossos corações. Que a gente possa viver com o nosso coração querendo buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Que você olhe para dentro de você e você veja que você, como diz Paulo, parafraseando o apóstolo, é um miserável pecador. Você carece da graça de Deus. Se não for o Senhor freando a maldade do seu coração, você é muito pior do que você imagina. Por isso que nós devemos olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, cuida desse coração mau, tenha misericórdia de mim. E fazer da oração do salmista Davi no Salmo 139. Os irmãos vão cansar de me dizer esse texto. Senhor, veja se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho de vida eterna. Essa tem que ser a nossa oração diária, porque o nosso coração ele é perverso e enganoso muitas das vezes. Lembra do autor de Provérbios? Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas que no fim ele levará à destruição, a um caminho de morte. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos como cristãos autênticos, buscando ao Senhor enquanto ele se pode ser achado. Vamos orar, meus irmãos. Baixe sua cabeça nessa hora. Clame ao Senhor. Peça para que Ele te ajude a viver uma vida que agrade a Ele. Peça ao Senhor para que te ajude a viver uma vida de espiritualidade sadia, verdadeira. Senhor, cuida da minha vida, cuida do meu coração. Senhor, alinha algumas coisas que estão desalinhado, Senhor. Tem algumas coisas aqui que estão desalinhado. Alinha. Me ajuda, Senhor, porque talvez sozinho eu não vou conseguir de nenhuma hipótese. Ajuda, derrama mais graça sobre a minha vida. Tem misericórdia. Espírito Santo, fortalece o meu coração. Me dá mais ânimo, me dá mais sabedoria, me dá mais domínio próprio, me dá mais mansidão. Me dá, Senhor, maturidade. Me dá, Senhor, sabe? Pede a Deus que Ele concede, meus irmãos. Ele concede, Ele faz. O que não pode é vivermos uma vida com o nosso coração desagradando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Primeiro, que o Senhor habita dentro de nós. E o nosso desejo é clamar ao Senhor. Clamar porque sabemos que às vezes o nosso coração vai a um caminho contrário daquela que é a tua verdade. O meu desejo é te pedir em nome de Jesus, em nome daquele que derramou o seu sangue puro no nosso lugar. Senhor, nos ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor. Me ajude a servir ao Senhor, não porque os outros estão vendo, não porque simplesmente o Senhor precisa, não, mas porque o Senhor conta conosco.
O privilégio é nosso te servir. Senhor, quebra os corações daqueles que acham que fazem algo para o Senhor. O Senhor não precisa de nós. O Senhor é autossuficiente, é onipotente, é o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre céu e terra. Por isso eu te peço, Senhor, vem quebrando corações nessa hora. Vem abrindo os nossos olhos espirituais. Vem despertando a nossa vida para viver uma vida autêntica, como alguém que dá um verdadeiro testemunho do Senhor. Que outros possam olhar a nossa vida e dizer: que privilégio conviver com essa pessoa. Ajuda-nos, Senhor, porque não é fácil. Às vezes queremos devolver a mesma moeda. Às vezes queremos falar algo que não precisamos. Ajuda-nos, Senhor. Freia a nossa língua, o nosso coração. Freia, Senhor. Que o fruto do Espírito seja ainda mais latente entre nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa hora. Nós queremos engrandecer o Teu nome porque não há outro além de Ti. Só o Senhor é Deus. Senhor, eu encerro o coração do salmista quando ele diz no Salmo 51, no verso 10: cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Eu louvo o Teu nome e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém.